Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, bastante animados para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar estudando o conteúdo de geografia, falando sobre paisagem natural e paisagem modificada. Paisagem natural, o próprio nome diz, né? Paisagem da natureza, né? Então, quando a gente às vezes sai, né, vai dar uma voltinha, a gente vê elementos naturais, como as árvores, as plantas, né? E, por exemplo, a gente vai na zona rural, a gente vê mais coisas, elementos da natureza. A gente vê a serra, os morros, né, as plantas, os animais, e a gente vê essa paisagem natural. E também tem a paisagem modificada pelo homem. Qual que é a paisagem modificada pelo homem? São as construções, as estradas, as pontes, né? Que a gente vê pelo caminho, as ruas, as casas, os prédios, né? A padaria, o açougue, o armazém. Tudo isso é paisagem modificada. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre paisagem natural, conhecendo um pouquinho mais, né? De paisagem natural e modificada. E depois, continuando nosso conteúdo de ciências também, nós vamos estudar as representações cartográficas do espaço de vivência, né? Nós vamos aprofundar mais um pouquinho nosso conhecimento nessa paisagem modificada pelo homem, né? Por exemplo, se a gente sai da casa da gente para ir na casa da avó, você já consegue ir sozinho? Aí você já consegue ir fazer esse trajeto sozinho da sua casa, por exemplo, na casa da sua avó, na casa de um amiguinho, né? Então, a gente vai ver sobre esses espaços de vivência, né? Ou ir no mercadinho para comprar alguma coisa para mamãe. Você já consegue percorrer este caminho sozinho, né? E, por exemplo, e se você tiver aqui em um lugar onde você nunca foi? Né? Aí a gente não deve ir sozinho, né? Deve sempre ir acompanhado de um adulto, né? Para a gente não se perder quando a gente vai num caminho, no lugar onde a gente não conhece, que não é um espaço de vivência da gente. Porque tem muitos locais que a gente consegue ir sozinhos, né? Porque é próximo de casa, né? Então, a mamãe tem a confiança de estar deixando. Agora, de ir num lugar mais longe, onde você não conhece o caminho, a gente tem que ter essa precaução, né? E quando às vezes a gente sai e vai passear, por exemplo, num lugar, numa roça, por exemplo, ou às vezes até em outra cidade, que a gente precisa ir em algum lugar, a gente tem os pontos de referência, né? Que são locais, né? Para facilitar a gente encontrar o caminho, né? Por exemplo, se eu vou sair aqui da minha casa, vou na casa, né? Apesar da gente não estar podendo sair, por exemplo, eu vou sair e vou na casa de uma amiga, mas eu nunca fui na casa dela, né? E aí eu falo, mas onde que fica a sua casa? Me fala um ponto de referência, né? Alguma coisa que tem perto da sua casa para ficar mais fácil de eu achar. Aí ela fala, não, lá perto da minha casa tem um supermercado assim, assim. Então, assim, facilita, né, a gente tá encontrando a casa da pessoa. Mesmo o endereço, né? Às vezes a pessoa passa o endereço, fica mais fácil da gente localizar, né? Pelo endereço, o bairro onde a pessoa mora. Então, nós vamos estar trabalhando essa localização no nosso espaço de vivência, tá bom? Nós vamos para o nosso calendário e depois para as nossas atividades do dia de hoje. Realizem tudo com bastante carinho, com bastante atenção. E depois não esqueçam de mandar as fotos para a tia fazer a correção, tá bom? Um grande beijo. Olá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 23 do mês de junho de 2021. Tchau!
Olá, criança! Para estarmos realizando a nossa atividade de hoje, vamos pegar o nosso PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 2, e vamos estar abrindo na página 40, né? Para estar estudando o conteúdo de geografia hoje. Hoje nós vamos estar estudando paisagem natural e modificada, né? Então, nós vamos estar estudando os diversos tipos de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a gente vê, né, no nosso ambiente. Existe a paisagem natural e modificada que a tia vai estar explicando para vocês. Olá, fiquem bem atentos. Na aula de hoje vamos reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos das pessoas, nas relações com a natureza. Na aula de hoje, vamos entender o que significa se relacionar com a natureza, compreender como ela está presente em nossa vida, nas nossas atividades que realizamos no nosso dia a dia. Quando passeamos na zona rural, percebemos com frequência os elementos naturais que são produzidos pela natureza, como a vegetação nativa, os acidentes geográficos, o relevo, entre outros. Na zona urbana, observamos elementos modificados que são causados pela intervenção do homem. Por exemplo, pontes, viadutos, casas, etc. Não importa onde você esteja, no campo ou na cidade, nos dois lugares existem elementos que podem ser naturais ou construídos pelo ser humano. E aqui, ó, tem um link, né, de uma página lá no YouTube que fala sobre a paisagem natural e cultural e as transformações das paisagens, né, que está disponível nesse link aqui. Se você quiser estar assistindo para adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Então, vamos lá para as nossas atividades. Número 1, faça um desenho ou, se preferir, pode recortar de jornais ou revistas imagens com paisagem natural e com paisagem modificada. Então, esse espaço aqui, ó, você vai estar usando para fazer um desenho de uma paisagem natural e uma paisagem modificada pelo homem. A paisagem natural é aquela que lembra a natureza, aquela paisagem de relevos, de plantas nativas, de animais, né, silvestres que vivem na natureza, né? E na paisagem modificada é aquela paisagem que o homem construiu alguma coisa, né? Que ele modificou alguma coisa no ambiente. Se você achar esse espaço pequeno, você pode estar usando a parte aqui de trás, o verso da folha aqui, ó, para estar desenhando ou colando a imagem que você achou em jornal ou revista. Se você achar a imagem, se você tiver material de recorte na sua casa, você pode estar pesquisando imagem e colando aqui. Se você não tiver, faça o desenho e colora com bastante capricho. Número 2. Circule o que faz parte do local onde você mora. Né? Próximo do local onde você mora, existe ponte, ruas, lojas, estradas, o rio, um túnel, um edifício. Edifícios são prédios, tá bom? Árvores, lagoa, praças, curral, pasto. Então, tudo que tem próximo da sua casa, perto do local onde você mora, você pode estar circulando. Depois, número 3, pinte apenas os elementos naturais. Então, você vai estar observando nessa margem aqui, ó, que ela tem elementos naturais, que são elementos que nascem na natureza, que tem na natureza, que o homem não consegue, né, fabricar. E nós temos, por exemplo, como diz aqui, as construções que já foram criadas pelo homem. Você vai colorir somente os elementos naturais, certo?
Continuando o nosso estudo no conteúdo de geografia, nós vamos estar estudando também a representação cartográfica do espaço de vivência. Querida criança, tudo bem? Está preparado para mais uma aula bem interessante de geografia? Hoje vamos aprender o uso de diferentes representações cartográficas, fotografias, croquis, maquetes, mapas, imagens aéreas para identificar o espaço de vivência. A apresentação. Quando vamos visitar algumas pessoas, passamos por vários caminhos. Às vezes nem prestamos atenção ao trajeto que está sendo realizado. O trajeto é o caminho que faremos até chegar ao local desejado. Você consegue chegar até a escola sozinho ou sozinha? Onde você sabe chegar se não estiver acompanhado? Às vezes já conhecemos alguns locais e estamos tão acostumados com o caminho que andamos que nem precisamos prestar atenção. Porém, se vamos a um lugar diferente, talvez vamos precisar um pouco de um ponto de referência. Os pontos de referência são elementos de um ambiente que se sobressaem entre outros. Pode ser uma padaria, um supermercado, uma loja, etc. Se você estiver na zona urbana, uma porteira de cor diferente, ou um banco de madeira, uma árvore, etc., se estiver na zona rural. O endereço também favorece o acesso das pessoas aos lugares. Vamos fazer as atividades? Então, como diz assim, aqui nessas atividades que nós vamos fazer agora de geografia, como diz, a gente vai trabalhar um pouquinho a localização, né? O espaço, porque tem lugares que a gente já sabe sozinho, tem alguns lugares que a gente às vezes precisa, né? Pedir alguma informação, um lugar que a gente não conhece, pedir informação, um endereço, um ponto de referência para ficar mais fácil da gente encontrar essa localidade, né? Então vamos lá, atividades. Número 1, próximo à sua casa, existem alguns pontos de referência. Alguns elementos chamam a atenção e marcam o nosso caminho, facilitando o acesso. Escreva quais são os pontos de referência próximos à sua casa. Depois faça o desenho de um mapa para quando algum coleguinha quiser te visitar. O mapa serve para representar graficamente uma área, porém é como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então aqui, ó, você vai estar desenhando, por exemplo, a rua da sua casa, a casa dos vizinhos, onde fica a sua casa, né? Se tiver algum ponto de referência, uma loja, né? Um mercadinho, alguma coisa aqui para facilitar para algum coleguinha ver como que faz para chegar na sua casa, certo? Número 2. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O ponto de referência facilita para que o local seja encontrado? É verdadeiro ou é falso? Se eu tiver o endereço da minha amiga, não consigo encontrar a casa dela. Se você tiver o endereço de uma amiguinha sua, você não consegue encontrar a casa dela. É verdadeiro ou é falso? João mora ao lado esquerdo do supermercado Baratão. Esta informação facilita a localização da casa de João? Verdadeiro ou falso? O carteiro não consegue entregar a correspondência se o endereço estiver correto. É verdadeiro ou é falso? Então, vamos lá. Atividade número 3. Encaixe os nomes dos prédios da cidade nos quadrinhos das calçadas. Aí nós temos aqui, ó, armazém, açougue, o banco, o cinema, a escola, livraria, hospital, mercado, praça, restaurante, teatro e igreja. Então, aqui nós temos, né, os prédios,
a gente vai localizar, né? E escrever aqui na calçada, ó, o nome de cada um. Por exemplo, aqui, ó, mercado, né? Então, a gente vai escrever, né? Aqui, o mercado armazém, né? Que começa com a letra A, termina com M, ó. Armazém. Depois aqui, ó, começa com a letrinha M, termina com O, né? Aqui, ó, tem uma letrinha T, né? Então, a gente tem que ir descobrindo cada letrinha. Aqui, ó, começa com a letrinha B, né? Tem a letrinha C. Aqui, ó, começa a letrinha C. Então, a gente vai completar como se fosse uma cruzadinha, né? Aqui nas calçadas, o nome de cada um desses, aqui, ó, desses nominhos que estão aqui no cantinho. Aquele, por exemplo, aqui, ó, armazém. Armazém. Aí, a gente vem aqui e marca um xizinho, porque a gente já colocou. Aí, a gente vai procurando o açougue, o banco, o cinema, né? E aqui, você pode ver que aqui, ó, tem escrito os nomes de alguns lugares, ó. Para auxiliar aqui, ó, hospital, para tá escola, açougue, livraria, para tá ajudando vocês a completar aqui na calçada o nome de cada localidade, tá certo? Aí, aquele nome que você já escreveu, você vai lá, marca o xizinho do lado, porque assim você já sabe qual o nome que você já escreveu, certo? Realizando a atividade, pode colorir o desenho com bastante capricho, tire fotos, encaminhe para a tia, validar as presenças na aula de hoje, tá certo? E para a tia fazer correção também. Um grande beijo, fiquem com Deus.